Oi pessoal, tudo bem? Eu estou passando um pouco aqui, vocês sabem, a gente tem que falar um pouco das aulas, né? Essa aqui seria a nossa nova aula do modelo relacional. Então lembrando que na aula antiga a gente viu o diagrama entidade-relacionamento, onde nós tínhamos entidades, né? Relacionamentos, cardinalidades, né? Atributos. E essa é a próxima etapa, tá na parte de modelagem de dados, né? O modelo relacional, ele utiliza o conceito de relação e o conceito matemático de conjunto, né? Ele foi proposto por Cauchy em 1970 e basicamente a visão informal é você agora ver os conjuntos que você tinha no diagrama entidade-relacionamento como relações ou como tabelas de valores, né? Então, basicamente, essa relação ela pode ser vista por um conjunto de linhas. Essa tabela vai ser composta daí por linhas ou colunas e cada linha vai identificar um valor, né, uma instância daquela relação. Se você pensar do ponto de vista formal, né, a relação R, ela vai ser formada por R, abre parênteses, e aqui a sequência de atributos que você tem, certo? Então, por exemplo, se antes você tinha entidade empregado, com uma sequência de atributos, agora você tem um relacionamento, né, a relação R, com código, nome, endereço, telefone, né, que seriam os atributos. Essa visão formal tem domínio, né, então cada atributo aqui vai ter um domínio definido. Então, por exemplo, o número de telefone vai ser uma sequência de dígitos, né, as datas vão ter formatos específicos e com essas sequências de atributos, né? Essa relação do ponto de vista formal, ela é formada no produto cartesiano dos conjuntos, né? E, por exemplo, o atributo nome poderia ser definido pelo domínio de strings de 25 caracteres, né? Então, pensando agora na parte formal, a relação R, né, ela vai ser composta de vários atributos, como A1, A2, até a N, e o valor específico dessas instâncias, que é o R pequeno de R, vai pertencer a um domínio, né? Ou seja, aqui a gente vai ter uma extensão de uma relação e contendo vários domínios aqui. Do ponto de vista formal, ainda citando alguns exemplos, né? Você poderia ter o conjunto S1 composto pelos valores 0 e 1 e o conjunto S2 composto pelos valores A, B e C. A relação R ela pode estar contida no produto cartesiano de S1 por S2. Então, uma instância desse produto cartesiano poderia ser, por exemplo, 0 e A, ou 0 e B, ou 1 e C. Veja aqui que o primeiro atributo do conjunto sempre pertence a S1 e o segundo atributo do conjunto sempre pertence a S2, né? Então, nesse caso aqui a gente só tem 3 tuplas, mas a gente poderia ter no máximo, né, 2 vezes 3 tuplas, né? Ou seja, 6 tuplas seria o máximo dessa relação. Então, falando um pouco de conceitos aqui, né, de termos, você pode, se você utilizar um vocabulário um pouco mais informal, você teria uma tabela, que agora é chamada de relação. Cada coluna da tabela recebe o nome de atributo dentro de um domínio. Cada linha é uma tupla para a gente agora. E os valores de uma coluna estão dentro de um domínio, né? A definição dessa tabela a gente vai chamar de
esquema. Então, vamos supor agora esse diagrama entidade-relacionamento, né? Um cliente possui uma corrida dentro de um táxi, né? Ele está definido um pouco diferente, né? Então, imagine que o cliente aqui substitui esse A por a letra D, né? Que é o que a gente estava usando na nossa definição de diagrama entidade-relacionamento. E veja aqui que eles não têm a cardinalidade mínima, né? Então, imagine como que isso aqui ficaria, como esse diagrama ficaria no modelo relacional. Olha, a tabela cliente, a entidade cliente vai se tornar essa tabela aqui, né? Cliente particular. Voltar ali para o slide anterior. O táxi se tornaria essa tabela táxi aqui, tá? Veja que ele possui aqui 4 atributos, o atributo placa está sublinhado porque ele é chave primária. Voltando lá no nosso desenho, né? A gente tem o cliente particular, o cliente empresa, o táxi e a corrida, né? Então, resultante daquele diagrama, nós teríamos 4 esquemas aqui criados, tá? E cada um com uma sequência de instâncias. Essas tuplas, né, não são consideradas ordenadas. Os atributos de R, os valores, né, ele aparece ali ordenado, mas você não precisa considerar isso ainda. Os valores de uma tupla são considerados atômicos, né, então eles são indivisíveis. Algumas restrições de integridade, né? Nós temos 3 restrições que nós temos que prestar atenção. A primeira é a restrição de chave. Então, basicamente, para a gente definir um pouco o que é superchave, eu preciso definir primeiro o que é chave, perdão. Vou precisar definir o que é uma superchave. Então, a superchave é um subconjunto de atributos de um esquema R com a propriedade de que 2 tuplas em qualquer estado de relação R de R não tenham as mesmas combinações. Então, a superchave, ela especifica uma unicidade daquela tupla, tá? Vamos citar um exemplo aqui, tá? Considere essa relação táxi. Se você utilizar somente o atributo placa, você tem que todas as instâncias são diferentes, certo? Então, placa é uma superchave. Somente a placa já é suficiente para você ter o atributo identificador de tupla, né? Dessa instância aqui. Se você adicionar aqui nesse conjunto o atributo marca, tá? Se você substituir, por exemplo, se você considerar DAE 6534 e a marca igual a FOD, você ainda tem a unicidade, você continua tendo a unicidade dessa instância, certo? Ou seja, se você fizer isso recursivamente, adicionando todos os atributos aqui, você vai ver que ainda uma instância vai ser diferente da outra. Então, as superchaves aqui, como superchaves, poderiam ser considerados esses 4 conjuntos aqui, né? Poderia ser a placa, mais a marca, mais o modelo, mais o ano de fabricação, ou a placa mais a marca, mais o modelo, ou a placa mais a marca, ou somente a placa. A chave, ela vai ser a menor superchave que você encontrar aqui dentro. Então, a placa vai ser o melhor candidato para a sua chave primária, certo? Vamos voltar ali, então, só a definição de chave, né? Uma chave K é uma superchave com a propriedade adicional que, ao remover qualquer atributo A de K, o conjunto de atributos K restante não é mais a superchave. 2 tuplas distintas em qualquer estado não podem ter valores idênticos para os atributos chaves. Ou seja, ela é uma superchave mínima, tá? Então, só retornando aqui para o exemplo, a chave é uma superchave que
que é a menor do conjunto. Tá? Então, essa aqui é a superchave que só tem um atributo, ela é a menor, então ela é chamada de chave. Ok, a próxima restrição é o próximo item é a integridade de entidade, né? A integridade de entidade diz o seguinte: os atributos que são chave primária PK de uma relação RS não podem ter valores nulos em nenhuma tupla de R. Ou seja, para aqueles atributos que você definiu como chave primária, as instâncias não podem ter valor nulo. O que faz sentido, né? Você não pode colocar o valor nulo em nenhum atributo que seja chave primária. A integridade referencial é uma restrição que envolve duas relações. Então, ela é utilizada para especificar um relacionamento entre duplas de duas relações. Uma relação referencia a outra e, basicamente, se você procurar uma definição mais formal, você pode citar essa definição aqui. Ó. As tuplas de uma relação R1 têm atributos FK, chamados de foreign key, que referenciam atributos de chave primária de outra relação R2. Então, isso aqui vai acontecer, por exemplo, aqui, se vocês se lembrarem daquele diagrama entidade de relacionamento, você está utilizando aqui a placa DAE 6534. Esse valor aqui, na realidade, ele está referenciando essa relação táxi. Ou seja, na prática, você teria que popular todas as instâncias da relação táxi, certo? Incluir aqui o DAE 6554, o DKL 4598, para só depois criar as instâncias de corrida. Então, esse valor aqui, ele está referenciando o que está nessa outra relação. Então, essa é a restrição referencial, tá? Existem outros tipos de restrições, tá? Como a restrição de domínio. Esse valor tem que ser um valor atômico dentro do domínio. Existem restrições de integridade semântica, né? Ou seja, por exemplo, um número máximo de horas trabalhadas por um empregado não pode ultrapassar 40 horas por semana. Nesse caso aqui, ainda não é possível restringir isso no modelo relacional, tá? Mas a gente poderia fazer isso dentro da aplicação. Então, vamos supor que aqui tem um outro tipo de restrição, tá? Por exemplo, quando você vai fazer inserção ou remoção ou modificação dessas tuplas que já estão nesse teu modelo relacional. Aquelas restrições de integridade, lembre-se da chave primária, que não pode ter valor nulo, né? Da chave estrangeira, que está referenciando outra relação, aquelas restrições não podem ser violadas aqui, tá? E elas podem ser propagadas em cascata. Vamos supor, na hora que você remove uma tupla de corrida, ela automaticamente já remove as tuplas que estão sendo referenciadas, tá? Na inserção, se você for inserir algo de uma chave que já existe, isso aqui violaria a restrição de chave, então não deixaria você inserir. Se você fosse inserir algo com a chave nula, você também não conseguiria, porque você está violando, né, a integridade dessa instância. E se você for fazer uma inserção de uma tupla com uma chave estrangeira inválida, você também não consegue fazer essa inserção. Tá? Então, basicamente, aqui na hora que você for inserir em corrida, você já teria que ter o CLI-ID criado lá na tarefa, na relação cliente, e já teria que ter
o DAE 6534 já cadastrado em táxi para só depois inserir uma tupla na relação corrida. Na remoção, a remoção pode violar restrições, né, de integridade. Então vamos supor que você quer retirar, né, quer remover essa tupla aqui. Se você tentar remover isso aqui, você não conseguiria, porque você está violando essa chave estrangeira aqui, que está utilizando essa tupla, tá? Então aqui, resumindo, né? Essa relação, ela vai ser, ou tabela, né? Vai ter um nome único, não pode ter atributo multivalorado, só pode ter atributo atômico, cada linha é única, não há duas linhas idênticas, cada atributo de uma tabela tem um nome único e a ordem das colunas é irrelevante, né? A ordem das colunas e a ordem das linhas para a gente é irrelevante. Além disso, a gente tem que obedecer esses 3 tipos de restrições nesse modelo, né? Com isso, eu termino a aula de hoje, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.